Olá, amigos e amigas! Sejam bem-vindos ao episódio piloto do podcast Muito Além dos Videogames. Meu nome é Júnior Braga e no episódio de hoje vamos bater um papo com toda a equipe do projeto. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Luiz Miguel. Eu sou o idealizador e criador aqui do projeto Muito Além dos Videogames. Eu sou pastor batista, sou casado com Débora e eu tenho 3 filhos, Agnes, Annelise e Luigi. Nós servimos ao Senhor no interior de Minas Gerais, na cidade de Piumhi. Estamos aqui pregando o Evangelho, falando da Palavra de Deus e também escrevendo e editando material sobre videogames, sobre a cultura pop, dentro de uma cosmovisão cristã. Olá, meus amigos, eu sou o Sam Richards. Bem, eu sou professor de geografia, também poeta, escritor, editor. Faço parte desse projeto desde o início, projeto Muito Além dos Videogames. E sou um retro gamer ocasional, né? Da equipe toda, acho que eu sou o menos jogador. Mas aprecio muito jogar e escrever também, né? Tive uma perspectiva cristã sobre jogos antigos que nos encantam, né? Até hoje. Ei, pessoal, aqui quem fala é Júnior Malacarne. Eu sou capixaba da Gema, moro aqui em Vila Velha, Grande Vitória, capital do Espírito Santo. Entrei no grupo aqui por último, né? Um dos últimos, né? Foi o penúltimo a entrar na equipe como redator. Escrevo artigos, né? Converso muito com a galera aí sobre videogame. Trabalho na área de tecnologia também. Eu sou analista de sistemas. Gosto muito de videogames desde pequeno. E como adulto não é tão fácil assim jogar tanto, né? Por causa dos compromissos da vida adulta. Mas a gente tenta jogar um pouquinho aí. E tá sempre falando sobre games, esse hobby que é um dos meus hobbies preferidos. Sei que é o de vocês também. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o João Carlos, da página Memórias de um Game. Sou aqui de BH, Mineirinho, Uai. E participo do projeto Muito Além dos Videogames há 2 anos. Uma honra muito grande aí como redator. Servidor público no estado de Minas, pai de 2 crianças maravilhosas, presente de Deus e servo do Senhor Jesus na Igreja Pentecostal Deus e Amor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Eu sou o Júnior Braga, sou natural do Rio de Janeiro, retro gamer, pastor batista também, fiz parte do projeto aí, praticamente fui o 4º membro da equipe e gosto muito também de escrever sobre games e viver essa paixão que é videogames. A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Eu gostaria de me apresentar, eu sou o Eurípides Quadros dos Santos. Pela misericórdia do Senhor, sou pastor auxiliar aqui na minha congregação, os Mensageiros de Cristo. Atualmente eu estou afastado das minhas funções até fazer uma cirurgia, né? Que eu preciso estar realizando. Então, galera, é o seguinte. Hoje a gente vai fazer algo muito especial. Esse é o nosso episódio piloto e não tem jeito melhor de começar do que com a nossa equipe reunida. A gente vai conhecer um pouco mais sobre cada um, não só como games, mas também sobre como a fé e o projeto Muito Além dos Videogames nos conectam. Então, acho que vocês vão gostar de saber o que nos move e como tudo começou. Então, bora conhecer mais sobre as histórias por trás de cada um? Então vai lá, eu quero que cada um fale como começou a sua caminhada cristã e se houve algum momento especial que marcou a sua fé. Então, a minha caminhada cristã começou na infância. Minha mãe se converteu quando eu tinha por volta de uns 4 anos de idade. Mas eu me converti aos 13 anos num acampamento para jovens e adolescentes. Depois daquela semana, eu já conheci o Evangelho, sendo criado ali no temor do Senhor, na igreja, minha mãe me ensinando. Mas foi no último dia, num culto ali da fogueira,
E realmente Jesus me salvou, eu entendi o evangelho plenamente e a salvação fez sentido para mim de forma pessoal. Recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador e a partir dali comecei a servi-lo e me envolver com a igreja, estudar a palavra e falar de Jesus para os meus amigos, para as pessoas. E no mesmo ano, isso foi em 96, no mesmo ano, ouvindo os desafios missionários, algo que marcou muito a minha fé, a minha caminhada com Cristo, foi missões. Então eu lembro que nas conferências na igreja, eu fui desafiado a dedicar minha vida à obra missionária, entregar por inteiro para o ministério, pregar o evangelho. E eu tomei essa decisão. A partir dali eu comecei a investir nisso. Já estava no ensino médio, me preparando para o seminário, eu queria estudar teologia, me preparar melhor para o campo. Então foi um momento que marcou muito a minha vida. E outros momentos, né, o meu casamento foi muito importante para a minha vida espiritual. E a nossa vinda para o campo, aqui para o interior de Minas Gerais. Muita coragem, muita disposição, muita ideia. E aí cai a ficha, vem as lutas, as batalhas, as dificuldades. Mas Deus foi nos moldando, nos ensinando. Então foram os momentos principais, a minha conversão, obviamente, esse chamado para o ministério, o meu casamento e a nossa vinda para o campo mesmo. Porque aqui nós aprendemos o que é o cristianismo de verdade, o que é ser um crente de verdade e o que é viver o evangelho dia a dia nessa luta contra as trevas e desfrutar das bênçãos de Deus, o privilégio de pregar o evangelho, amar e servir as pessoas. E também depois os filhos, né? O nascimento dos filhos marca muito em todos os sentidos e vai nos ensinando muitas coisas também. E são esses os momentos mais especiais aí da minha caminhada ao lado do Senhor Jesus. Amém por isso. Queria ouvir também do nosso amigo Samis Richards. Fala pra gente aí como é que foi a sua caminhada, começo da sua caminhada cristã. Meus amigos, eu cresci num lar católico, né? Nessa altura meu pai já não era praticante na minha infância, né? Foi muito praticante antes. E na adolescência eu enveredei pelo ateísmo. É uma situação muito difícil, muito dura. Eu fiz muita leitura de filosofia, aquilo foi me contaminando, né? Eu me tornei um rapaz depressivo, com ideações suicidas. E cheguei até o ateísmo militante. Mas aí aos 24 anos eu me converti. Através de vários processos, vendo amigos se convertendo. A minha companheira do momento era convertida. Eu vivi uma vida desregrada, né? Adultério. E foi aquela mudança radical. No momento que eu aceitei a Jesus, foi bem... né, uma mudança bem radical. Abandonar o ateísmo, eu escrevia poemas contra Deus. Eu rasgava folhetos, se eu encontrasse. E, né, hoje eu faço folhetos, ao contrário. Mas, enfim. E de lá pra cá, eu tô com 46 anos, me converti aos 24, mais ou menos, 25. E um momento especial, vou falar uma situação singela, bem da Jesus, uma igreja na Assembleia de Deus, no pico de uma favela, né, em Niterói, nas Palmeiras, Barra das Palmeiras, Niterói. No pico da favela, uma casinha era a igreja. Eu aceitei Jesus lá. Mas aí tava naquela semana ainda no aperto, não sabia o que fazer da minha vida, aquela confusão mental e trabalhava na empresa de ônibus, saí da empresa e tinha uma igreja internacional da Graça de Deus do lado da empresa, né? Eu trabalhava, saía à noite. E eu saí ali conturbado, fui para aquela igreja ali chorando, né? No meio da rua assim no escuro. Eu chorando. E eu fui entrando na igreja chorando, o obreiro me viu, nunca tinha me visto. Ele veio e me abraçou, em silêncio, o obreiro José. E naquele abraço eu senti, né, um abraço de Deus e ele abraçou. E foi muito bonito, cara. Eu senti que era o cristianismo, que era o amor de Deus ali, um simples abraço. De lá pra cá eu tenho caminhado, né, trabalhando, né, para o que eu puder, né, propagar o evangelho e ajudar aqueles que o propagam, de todas as formas. É isso.
Muito legal a experiência, amém. E o nosso querido xará, Júnior Malacarne. Fale Pois um é, pouco da sua pessoal. conversão. Isso aí. Eu cresci em meio à tradição religiosa também da minha família, muito forte, né? Também do catolicismo, né? A certa altura também não era tão praticante, né? Mas guardava as tradições, né? Cresci em meio a uma boa dose de enfermidades quando eu era criança. E também uma cultura musical se desenvolveu muito forte na minha família lá. Anos depois eu vim a ser músico também, meu irmão mais velho é músico, ele ensinou a gente a gostar de música. E eu conheci a Cristo, assim, tive um contato pessoal, né, verdadeiro com o Evangelho aos 14 anos de idade. Nisso já aprendi a tocar um instrumento, eu sou baterista também, né? E já tínhamos uma banda, e a gente comecei a ter contato com coisas de baladas e pornografia, coisas que incomodavam bastante, me distanciavam ainda mais de Deus. E aos 14 anos eu pude ouvir, assim, através da música também, né? Comecei a ter contato com o Evangelho, com amigos, músicos e tal, que eram da igreja. E até que então visitei uma igreja aos 14 anos, ouvi uma igreja evangélica, uma igreja batista, ouvi a mensagem como nunca tinha ouvido antes. Eu cresci vendo as representações de Jesus, aqueles teatros, né, me emocionando com aquilo, mas que foi a primeira vez naquele ano que eu pude perceber a relação do sacrifício de Cristo com o meu pecado pessoal mesmo. Como é que ele provou o cálice da ira de Deus contra o meu pecado, né? Ele tomou sobre si. E foi ali que eu me entreguei, né? Me entreguei a Cristo e comecei a viver uma nova vida. Estou aprendendo nessa caminhada aí, né? Todos nós aqui estamos. E vivi muitos momentos marcantes. Depois disso, né? Alguns anos depois, participei de um grupo musical de música cristã, música de louvor, né? E aí a gente rodava muito na região. Nessa época eu morava no interior, né? Não morava aqui na capital. E eu rodava muitos lugares, víamos muitos testemunhos, né? Cooperávamos ali com a obra de Deus como um ministério de música itinerante nas igrejas. Isso foi muito marcante, tivemos experiências muito boas. Mas eu acho que de uns 6 a 5 anos atrás para cá, foi muito marcante, assim, comecei a ter contato comecei a aprender um pouco mais sobre como Deus é soberano, né, sobre tudo que há, sobre tudo que Ele criou, como todas as coisas, né, convergem em Cristo, como Deus é a fonte de toda a verdade, bondade, beleza que existe na criação. Isso vai humilhando a gente cada vez mais, né? Nos exortando, nos encorajando a gente submeter nossa vida cada vez mais a Cristo. E isso tem me abençoado muito, né? Graças a Deus, meu desejo é continuar nessa caminhada aí para a glória de Deus. Perfeito, Junião. E aí, nosso irmão João Carlos, fala pra gente aí da sua experiência. Então, meus amigos, eu também aí fui criado numa família tradicionalmente católica, né? Fui batizado na igreja católica. Até meus 10, 11 anos eu estava na igreja católica, fiz a primeira comunhão. Mas a partir dessa idade eu dei uma afastada, eu não passei a não frequentar missas, né? Ser praticante do catolicismo. Quando foi em 2010, eu já estava casado, eu passei por um momento de perdas de pessoas muito próximas da minha família.
Eram pessoas que eram, assim, chegadas mesmo. Eu perdi um tio meu em 2010. Quando, pouco tempo depois, a minha avó, que praticamente me criou junto com a minha mãe, ela começou a apresentar sinais de Alzheimer. Ficou bastante debilitada. Em 2013 ela chegou a falecer. 6 meses depois que ela faleceu, a minha mãe se sentiu culpada pelo falecimento dela, que minha mãe que cuidava. Minha mãe tentou suicídio, né? Mas assim, ela não conseguiu. Mas acabou que passou mais 6 meses, minha mãe também acabou falecendo em 2014 de infarto. E eu fui criado numa família muito desordenada, sabe? Parentes próximos envolvidos com crime, com droga. E nesses momentos de dificuldade, a cabeça da gente fica meio que perdido. E logo depois ali da morte da minha mãe, eu lembro que eu ganhei uma sobrinha. E naquele momento ali eu já senti que era um quebrantamento de Deus na minha vida. Que era algo de Deus que veio para poder amenizar a dor daquelas perdas que a gente passou ali naquele momento. E pouco tempo depois também a gente descobriu que minha esposa estava grávida, meu filho nasceu em 2015. E depois do nascimento do meu filho eu comecei a sentir a necessidade de estar buscando a Deus. Então eu comecei a buscar a Deus primeiramente na Igreja Batista. Me converti em 2016, aceitei o Senhor Jesus como Salvador da minha vida e fiquei congregando na Igreja Batista durante 1 ano. Aí, depois de 1 ano, a minha sogra da Igreja Deus e Amor, a gente foi visitar a convite dela e a gente acabou ficando, eu e minha esposa, né? A gente está lá, congrega na igreja há 7 anos já praticamente. Bem legal a história. A minha parte também minha família é um pouquinho complicada, mas a gente vem de um catolicismo não praticante, como muitas famílias brasileiras. E eu tive alguns contatos com a igreja novo, mas não me firmava. Só que como o bairro de São Gonçalo ficou um pouco perigoso, meu pai achou por bem, por causa da profissão dele, ir morar numa cidade mais tranquila chamada Itaboraí. Ali eu tive proximidade a uma igreja batista. Eu nunca tinha ido numa igreja batista, tinha ido em comunidade, Assembleia de Deus, mas nunca tinha ido numa igreja batista. Ali eu conheci uma organização chamada Embaixadores do Rei e comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar a chamada Embaixada. E nesses encontros, onde fala-se muito de ser embaixador, representar Jesus Cristo na Terra, nessa, Cristo falou comigo de uma forma especial. E uma noite eu criei no Evangelho, de fato, decidi viver uma vida para Cristo. E não muito tempo depois da minha conversão, eu já comecei a receber os primeiros chamados ao ministério, mas entendi que eu ainda precisava caminhar alguns passos para que Deus pudesse tratar algumas coisas na minha vida. E nessa brincadeira foram quase 10 anos, até que eu entrei no seminário. Em 2019, fui consagrado ao Ministério Pastoral na Igreja Batista Carioca, no Meier. E graças a Deus hoje estou pastoreando uma igreja chamada Igreja Batista em Vila Jaguaribe, em Magé. E se eu fosse parar para contar aqui todas as experiências que marcou a fé, acho que a gente ia ficar aqui um pouquinho... até mais do que o tempo que a gente tem. Agora eu quero ouvir o meu amigo Eurípides. E como começou a minha caminhada cristã? Isso foi em agosto de 2004, por aí. Julho, agosto de 2004, quando algumas coisas aconteceram na minha vida. Eu acabei perdendo num acidente um grande amigo que era como se fosse um irmão para mim. E me abalou bastante, né? Vieram aqueles pensamentos de que os bons morrem, né? E os ruins ficam aí continuando fazendo maldades, né?
Isso me levou a um grande dilema, onde eu entrei em depressão e acabei visitando o ministério que eu me encontro até hoje há mais de 20 anos. Mas, para continuar o nosso papo, quero saber do nosso amigo, presidente, pastor Luiz Miguel, como é que iniciou o projeto Muito Além dos Videogames? Estamos curiosos para saber. Tá bom. É um projeto que começou totalmente por acaso, aos olhos humanos. A gente sabe que não, Deus é soberano, tudo dentro da providência dele. Mas eu estava lendo alguma coisa na internet e descobri os livros do Ítalo Chianca, que é um escritor lá do Rio Grande do Norte, e ele compartilhava as experiências dele da infância com as locadoras. Nessa época eu estava fazendo o meu TCC para convalidação do meu bacharel em teologia. Estávamos passando uma situação financeira um pouco difícil e eu pensei na possibilidade de lecionar. Precisava validar o diploma e tal, e estava nesse processo todo, estudando muito, pesquisando muito, e para relaxar eu queria ler algo de videogame antigo e descobri os livros dele. Eu comecei a ler e fiz uma viagem no tempo. Voltei para a infância mesmo, lembrei de tudo. E eu comentei com a minha esposa, eu vou escrever as minhas memórias e vou falar do Evangelho. Vou juntar as duas coisas. A gente conversou, será que isso dá certo? No máximo não vai dar certo, mas tudo bem. Pelo menos eu lembro da minha infância e deixo registrado. Escrevi o livro Muito Além dos Videogames, Memória de um Jogador. E foi tão bom, foi uma bênção, deu muito certo, eu conheci muita gente, foi a porta de entrada para conhecer vocês aqui. E conheci amigos do Brasil e do mundo, e o pessoal dava um feedback, falava que leu o livro e se identificou, e conversava, fazia perguntas, compartilhava as próprias histórias. E aí veio um segundo livro com histórias de amigos, veio um terceiro livro com mais histórias de amigos. E nisso eu já tinha feito amizade com o Eurípides e o Sames. A gente já compartilhava muita coisa. E o Eurípides me sugeriu fazer uma revista. Faz uma revista em PDF, já tem muito livro de crônica, vamos falar dos jogos e tal, eu ajudo. O Sames se ofereceu também. Eu decidi arriscar, vamos tentar. Eu já li as revistas do passado, li muito, né? Nintendo World, Super Game Power, Videogame, Ação Games, Gamers. Todas aquelas revistas, PlayStation. E aí falei, vamos fazer. E li as novas também, né? Algumas que eram distribuídas de graça, da Jogo Velho, Warp Zone e tal. E aí eu falei, vamos tentar. Fiz a primeira lá com a capa das Tartarugas Ninjas. Hoje eu olho, era bem amador, assim, bem simples, não sabia nada de diagramação. Foi na louca mesmo. Mas foi uma forma de reunir uma equipe, alguns amigos, voluntários, e conhecer outras pessoas. E a partir dali o projeto foi crescendo. Amigos foram entrando, fazendo parte, o Instagram cresceu bastante. E aí eu vi irmãos em Cristo que chegavam. E já tinha o Eurípides e o Sames. E eu, em oração, decidindo convidar outros amigos para crescer ainda mais. E aí vieram vocês, né? O Braga, o Júnior Malacarne, o João e o Carlos Henrique, que desde o começo também fazia as capas. E tem sido uma bênção, tem sido algo muito especial. Por um bom tempo foi algo que me ajudava a relaxar nas tensões do ministério, nas lutas. Era um hobby assim que dava aquele descanso para a mente. E foi ficando mais sério, a revista começou a crescer. Veio o canal no YouTube e outros projetos que nós temos desenvolvido em conjunto ou individual e que vão se unindo de um jeito ou de outro. Então foi assim que começou, isso foi lá no finalzinho de 2017, comecinho de 2018. E o meu desejo daqui para frente pro projeto, né, é que a gente consiga continuar falando dos jogos antigos e agora dos atuais também, e sempre apontando para Cristo, para o Evangelho, para a glória de Deus, para as coisas boas como a amizade, a família, a nostalgia boa, aquelas lembranças especiais da infância.
e trazer essa alegria, essa diversão e sempre mostrando a glória do nosso Deus, do nosso Criador. Acho que é isso. Perfeito. E fala pra mim, Samis, como é que você conheceu o projeto Muito Além dos Videogames? O que te atraiu nesse projeto? Antes do projeto, eu conheci o pastor Luiz Miguel, pela coisa das missões, né? E também da poesia. Acho que eu publicava os livros, os e-books gratuitos, né? No blog Poesia Evangélica, Líderes Missionários, e a gente acabou tendo contato e tal. Eu vi os textos dele, então eu li os textos dele no blog dele. Se não me engano, eu ajudei ele a fazer uma capa de um livro sobre missões. E eu me lembro que, certa feita, ele falou sobre a ideia do projeto, né? Ele achava que eu achava que teria preconceito, né, da comunidade cristã, um pastor falando de games. Não, nada a ver, né? É até necessário, né? Como se comprovou, absurdamente necessário. Ele iniciou o projeto e, com o tempo, ele acabou me convidando, né, para colaborar de alguma forma. Eu jogava, né, emuladores e tal, sempre que eu podia. E acabou me até jogar mais e escrever sobre jogos. E hoje, para mim, é um lazer. Eu gosto de falar que é uma higiene mental. Não só jogar, mas escrever sobre games. Sinto muito prazer em escrever. Uma coisa alimenta a outra. Se souber que eu tô com uma ideia de uma resenha, aquilo me anima a tirar um tempo para jogar e tal. E diversão por diversão, uma vai alimentando a outra e é bem satisfatório. Fale mais. Não, tá bom, tá bom. Fala você, Júnior. Diz pra mim aí, como é que você conheceu o projeto Muito Além dos Videogames? O que chamou a atenção? Pois é, pessoal, para mim a minha história com o projeto foi bem marcante. Eu conheci o projeto na pandemia, né, do Covid-19, no momento que eu estava isolado com o Covid-19. Foi a primeira vez que eu peguei, né, Covid, e a gente não sabia muito bem o que fazer naquela época, né, naquele primeiro ano ali. Eu acho que foi em janeiro de 2021. E eu estava isolado num quartinho, lá pra casa da minha mãe. Estava isolado lá no quartinho, ficava o dia inteiro naquele quarto. E aí comecei a ler um livro também, né, As Coisas da Terra, de Joy Rigney, e começando a refletir sobre essa questão da cosmovisão cristã, né, de como que tudo está sujeito a Cristo e é para a glória de Deus. E aí eu, pesquisando na internet, eu sou um cara muito nostálgico, né? Sempre gosto muito das lembranças da infância, das brincadeiras, dos desenhos, dos jogos, né? Que a gente cresceu jogando ali. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso também, para distrair um pouco. Como disse o Samis ali, como uma higiene mental, né, naquele momento de tensão ali da pandemia. E aí, pesquisando, eu simplesmente descobri, né, no Instagram o projeto Muito Além dos Videogames e achei muito interessante. Aquilo ali, assim, encheu meus olhos, né? Os conteúdos, né? E principalmente por falar de games, evocar, né, as lembranças nostálgicas de amizades ali, das coisas que a gente fazia na infância, dos jogos que a gente jogava, e também falando de Cristo, né? De uma forma positiva, porque até então a gente ou ouvia falar de forma negativa sobre games na igreja, que é um vício e que não é de Deus, né? Ou se não, ficava naquele limbo, assim, né? Aquela coisa no escanteio, né? Como se você tivesse as coisas de Deus e as coisas seculares ali, e o videogame fosse algo ficasse perdido nesse meio aí. E ver que um projeto encaixou o videogame, né, dentro da vontade de Deus, aquilo me chamou muita atenção. Aquilo me cativou mesmo, né? E aí eu comecei a acompanhar o projeto ali uns 2 anos e meio, mais ou menos. Sempre estava curtindo, compartilhando,
me envolvendo ali com conteúdo, até que eu me tornei apoiador, escrevi uma matéria, né? A matéria sobre Donkey Kong 3, foi um jogo que marcou muito minha vida. O pastor Luiz aprovou a matéria, isso me deixou muito feliz na época. E aí, uns dias depois, eu recebi a mensagem do convite para entrar no projeto. Aquilo ali eu fiquei igual uma criança naquele dia. Fiquei, como diz o Salmo lá, 126, né? Ficamos como quem sonha. Aquilo ali foi muito legal para mim, de poder fazer parte, sentir como se fosse um chamado mesmo, que, tipo assim, não iria desperdiçar todo esse entretenimento, toda essa diversão que a gente viveu aí desde a infância, mas iria poder também fazer isso para a glória de Deus e compartilhar, né, do Evangelho, das bênçãos de Deus através dos games, né? E aí estamos aí juntos, unidos, né? Isso tem sido uma grande bênção, uma grande alegria para minha vida, não só falar sobre games nesse projeto, mas estar junto com vocês, realmente é uma bênção sem tamanho. E você, João? Fala pra mim, como é que você conheceu esse projeto? Como é que é fazer parte dele? Pois é, rapaz. Vou tentar resumir aqui. A história minha com o projeto Muito Além de Videogames é vamos dizer, uma extensão da história da minha conversão. Quando eu me converti, né, como eu falei, eu fui para a Igreja Deus e Amor. Os irmãos sabem, devem conhecer a Igreja Deus e Amor, uma igreja grande, uma igreja que prega, que preserva muito os usos e costumes. E eu cheguei na Igreja Deus e Amor muito cru da palavra, sabe? Não era um conhecedor da palavra de Deus, tinha acabado de me converter. Eu acabei absorvendo muito desses usos e costumes como regra na minha vida, né? Como uma forma de buscar a salvação mesmo. E eu sempre fui apaixonado por videogame, né? Desde criança. E eu tinha muita coisa em casa, assim, jogo, né? Console. Sempre fui apaixonado por revistas, né? Tinha muita revista, filme, livro, né? Eu nunca me considerei um colecionador, não, mas eu gostava de ter bastante itens em casa. Então, nessa fase da minha vida, eu me senti incomodado com aquilo. Então, eu comecei a me desfazer das coisas. Algumas coisas eu vendi. Chegou um tempo ali, as coisas que eu não vendi, eu comecei, assim, literalmente a jogar fora. Eu joguei, assim, coisas assim, que se você imaginar hoje, por exemplo, vou citar aqui, Revista Herói, número 1, eu tinha uma edição praticamente nova, foi pro lixo. Joguei fora. Hoje é um item raro para quem coleciona. Então, assim, eu me desfiz de muita coisa. E às vezes eu até comento com a minha esposa, ela pergunta, mas você se arrependeu? Você, não me arrependi, não, porque eu creio que Deus permitiu aquilo ali acontecer, porque era um momento na minha vida que eu precisava de estar só eu e Deus, sabe? Para mim poder conhecer verdadeiramente a Deus. Só que o tempo foi passando, uns 2 anos depois, eu estava muito bitolado com essa coisa de igreja, né? Eu sempre faço uma diferença entre igreja e Jesus, que eu acho que às vezes as pessoas confundem, né? Você servir a Jesus, para mim, é diferente de você falar que serve a igreja. E eu estava muito bitolado com essas coisas. Então, assim, eu tive a oportunidade na igreja de começar a ministrar a palavra, de pregar o evangelho, e eu comecei a me aprofundar mais na palavra, e eu vi que aquelas coisas que eles ensinavam ali não eram coisas bíblicas, né? Eu fui ter um entendimento que era uma questão de uso e costumes da igreja. Então eu comecei a buscar uma forma ali de trazer um alívio para a vida da gente, né? Para tirar um pouco desse fardo das costas da gente. E uma das formas que eu encontrei era voltar com os videogames, né? Que foi uma coisa que eu sempre gostei, né? E eu fiz isso, pesquisei na época, estudei, e eu percebi que realmente era uma coisa que não tinha nada a ver, não tinha problema, assim, né? Dentro da nossa visão cristã, tem a forma de você consumir sem estar pecando contra Deus. E eu resolvi criar, então, uma página no Instagram, né? Na época eu coloquei o nome de Memory Game, que era o nome do meu primeiro videogame,
Só que acabou ali com o tempo, eu desanimei, assim, não vou seguir isso não. E depois de um certo tempo eu continuei assim, acompanhando algumas páginas, né, que eu tinha começado a seguir na minha página pessoal do Instagram. E através da minha página pessoal, eu conheci o Braga Game Retro. E é uma coisa ali que me chamou a atenção, porque eu pensei, nossa, um pastor que joga videogame. Para mim foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. Aí eu comecei a acompanhar e tal, e através da sua página, Braga, eu conheci a página do pastor Luiz, Muito Além dos Videogames. E eu fiquei encantado com o projeto. É uma forma ali de você estar fazendo uma coisa que a gente gosta, né, que a gente é apaixonado desde criança, e aproveitando a oportunidade para poder falar do amor de Cristo para as pessoas que precisam. Passou um tempo, o pastor Luiz me convidou para poder escrever um artigo para ser publicado na revista, e depois de mais um tempinho ele me convidou para fazer parte de forma definitiva. Então foi um momento muito, muito marcante e que eu levo assim, na minha vida com muito carinho mesmo, fazer parte dessa equipe Muito Além de Videogames, que foi uma coisa que realmente marcou, assim, que faz parte da história da minha conversão, praticamente. Rapaz, revelações dessa parte eu não sabia. Porque... Pois é. Porque eu lembro de você... Porque quando eu fiz eu montei o Instagram, né, do meu canal, que a gente ainda tava conversando, eu e o pastor Luiz, eu comecei a conhecer muita gente do nicho. Comecei a conhecer porque o projeto veio junto com o meu canal, mais ou menos. Eu não consigo lembrar assim o que veio primeiro. Mas eu vou começar do início. A questão do início. Eu consumia muito canal do YouTube de retro game, então eu gostava muito do Velberan, gostava muito do Super Nostalgia, né? Essa nostalgia do Juan lá de São Paulo. E o Ed começou o canal dele. Comecei a acompanhar o Ed bem no início mesmo, ele era bem pequeno. E eu gostava muito do estilo dele porque retrô igual a gente, da nossa idade, etc. Então eu comecei a acompanhar muito o canal do Ed. Assistia todos os dias, todos os vídeos. Hoje eu não acompanho tanto, porque as minhas preferências no YouTube vão sempre mudando. Hora é história, hora é teologia, hora é futebol, e volta pra game. Então eu tô sempre vendo muito conteúdo. Em um dado momento o Ed fez um vídeo sobre o projeto Muito Além dos Videogames. E eu fiquei encantado, maravilhado com aquilo. Aí rapidamente eu comentei lá. Aí o pastor Luiz comentou embaixo. Aí a gente já trocou o Instagram. Na época eu acho que eu não tinha nem o Instagamer ainda. Fiz depois. E aí a gente começou a trocar ideia. Aí eu comecei a conhecer o projeto a fundo, que não tinha só livro, tinha revista. Aí surgiu uma inspiração também de fazer uma revista digital, que foi aí que eu comecei a pesquisar o jogo velho, o Warp Zone. Aí eu fui conhecendo o mundo que existia ainda, essas questões das revistas. E aí eu comecei a escrever a revista de Pokémon Stadium, que era um game que eu queria escrever, que eu sempre quis uma revista do jeito que ela tá lá. Só que o meu tempo é diferente dos demais, né? Como era um projeto meu próprio, eu não tinha prazo nem nada. Eu fui escrevendo. Aí mostrei ao pastor Luiz, pastor Luiz, como é que tá o projeto? Tá assim, tal. Ele foi gostando, aí inclusive ele colocou a capa que eu tinha feito lá de forma meia amadora em uma das revistas, em uma das edições. Aí, um dado momento, ele me perguntou: Braga, como é que tá o projeto? Eu falei: pastor, tá meio enrolado por causa de trabalho, etc. Na época eu trabalhava numa escala de 6x4, eu ficava 4 dias em casa, aí eu conseguia ter um tempo para poder escrever, para poder desenvolver a revista. Ele: você não quer unir os projetos, não? Era tudo que eu queria ouvir. Falei: com certeza. A princípio era só para aquela revista. E nós fomos. Até demorei um pouquinho para entregar, porque eram muitos detalhes, foram aparecendo mais detalhes. E a gente fez também uma entrevista com o Rocha, que é um grande camarada também na comunidade, gente finíssima, assim, gostou muito do projeto, conhece muita gente. E quando terminou a revista, o pastor Luiz fez um convite.
E aí, o que você quer? Você vai continuar sozinho ou você quer fazer parte da equipe? Eu quero fazer parte da equipe. E eu lembro quando eu cheguei lá, o grupo era caladão, ninguém conversava, eu já cheguei falando, conversando, colocando ideia, e o pessoal já veio no ritmo também. E é isso, gente. Foi assim que começou a minha história com a revista. Ô Braga, só pra complementar aqui também. Tô lembrando aqui que quando eu criei a página e quando eu conheci o seu projeto, o projeto do Pastor Luiz, eu não sei se o Luiz vai lembrar, eu conversei com ele no direct do Instagram, tentar entender como que funcionava esse negócio, né? Porque na minha cabeça não entrava. Assim, como é que é uma pessoa ser pastor e jogar videogame ao mesmo tempo? Para mim, na época, não entrava na minha cabeça. Aí ele me recomendou a ler o primeiro livro dele, né, das crônicas. E quando eu comecei a ler o livro, rapaz, eu falei assim, de onde que o Luiz me conhece? Ele tá contando a minha história. É o sentimento que dá, assim, quando eu peguei para ler o primeiro livro dele, é como se ele estivesse contando a minha história de infância com videogame. Então acho que por esse motivo também marcou muito essa entrada no projeto, de estar podendo participar. Como é que eu conheci o trabalho do Luiz Miguel quanto ao projeto que estava recém-iniciando Muito Além dos Videogames? O pastor Luiz Miguel já tinha escrito os 2 primeiros livros ali, o primeiro focado na sua história, o segundo já coletando depoimentos, histórias de vida gamer ali dos seus amigos, e quando ele fez o terceiro, um amigo muito querido, que é o Fernando do canal New Street Games, atualmente também radialista da Rádio Apucarana no Paraná, que tem um programa chamado Retronights, que ele passa músicas antigas, né? Ele toca ali músicas antigas. Ele me indicou, já conhecia o trabalho do Luiz Miguel, já tinha dado seu depoimento, sua história, e me apresentou. E daí, logo em seguida, Luiz Miguel ia parar, o pastor Luiz Miguel ia parar lá pelo terceiro livro, e eu fui uma das pessoas que começou a incentivar ele de transformar o projeto para revistas gamers ao invés de... Né, eu sou uma pessoa que eu não me considero alguém inteligente, mas criativo eu sempre fui, né? Então me veio essa ideia para apresentar para ele, para transformar o trabalho em revistas, porque na minha visão, na minha concepção, era algo que teria uma aceitação maior pela nostalgia do povo e talvez sairia muito mais barato. O livro é maior, o livro, né, capa dura e dentre outras coisas. E a revista teria mais aceitação. Pastor Luiz, quais são as suas expectativas para o projeto? Eu sei que você já falou um pouco. E como é que você ainda espera que ele vai impactar a comunidade, não só de gamer cristão, mas também de gamer como um todo? Então, a minha expectativa para o projeto, pegando o gancho no testemunho aí do João, é que o nosso trabalho continue impactando pessoas e ajudando. Tem muitos irmãos que têm dúvidas e problemas ou pecado e aflições envolvendo essa área dos games ou do entretenimento. Alguns aflitos porque não sabem lidar com o tema, como o João mesmo falou, confusos com o que ouviram na infância ou ouvem ainda em algumas igrejas, infelizmente isso acontece. Outros têm problemas mesmo pecaminosos, de vício, de dependência ou de consumir conteúdo pecaminoso, inapropriado. Pais e mães têm dificuldades com os filhos e educadores têm problemas com as crianças com quem trabalham. Então eu tenho pensado em várias coisas. Começou mais como um hobby, compartilhar a nostalgia, as nossas lembranças. Foi o que o Sames, Eurípides e eu praticamente começamos ali, e falar dos jogos que a gente conhecia, gostava, aquela nostalgia mesmo. Eu quero manter isso, porque já faz parte do projeto e eu acho muito bom.
mas expandir um pouco mais. Então, a ideia é agora trazer jogos mais atuais também, para ter uma relevância na comunidade atual dos jogadores e manter a nostalgia. Então, a gente quer abranger os dois públicos, jogos antigos, jogos atuais, manter essa questão das boas histórias, das boas lembranças, de curiosidades, de coisas engraçadas, mas também tentar trazer um auxílio com artigos, matérias, versículos, ou o próprio testemunho mesmo nosso ali para ajudar quem precisa. Para os não cristãos, óbvio, eu quero apresentar a glória de Deus, o Evangelho, ou pelo menos despertar uma curiosidade para que eles vejam que o Evangelho não é chato, que Deus ele não é um ditador, esse tipo de coisa que passa na mente de tanta gente. E quem sabe, né, criar esse contato para a gente falar de Jesus e ajudar pessoas com depressão, tendência ao suicídio, como os irmãos comentaram aí, e ajudá-los, mostrando a luz de Cristo, né, a alegria da salvação, e como fazer bom uso do entretenimento, e no nosso caso específico dos videogames. Eu espero que isso abra portas pra gente. Eu vejo que os irmãos são muito talentosos, tem talentos na escrita, talentos artísticos, na tecnologia, e aqui a gente faz tudo voluntário, né? Quem sabe isso abra portas para trabalhos, empregos ou outras oportunidades aí para os irmãos, mas que a gente continue despertando boas amizades, quem sabe entra novos membros na equipe mais para frente, e sendo luz aí neste meio, participando de eventos, mesmo na internet, e se Deus permitir, crescer, né, para ajudar a gente, para me ajudar financeiramente também, quem sabe se vender bastante revista, ou às vezes a revista não vende tanto, mas abre porta para os outros livros, para outras coisas, para que os canais de todos os membros da equipe sejam conhecidos, os outros trabalhos de vocês nas outras áreas. Então são as minhas expectativas aí, e que com a graça de Deus a gente consiga manter e crescer, escrever mais, publicar mais, e assim espalhar essas boas lembranças, bons jogos e boas lições, e o Evangelho para a glória de Deus. Ter relevância no cenário, né? Mostrar que a gente entende, pode trazer um bom conteúdo também para a comunidade gamer e retro gamer aí do nosso país. É isso. E você, Samis? Quais são as suas expectativas para o projeto? Eu creio que o projeto, o simples projeto de uma revista, né, já é algo fenomenal. Revista de videogame. E fizeram parte, né, fundaram ali a cultura game. Né? E tinha o videogame, a revista era acompanhamento, um aprofundamento, né, daquela cultura. Então, ao recuperar essa coisa da revista, esse espírito da revista, a gente acaba reafirmando, né, a cena e até criando uma nova cena, um novo cenário, né, através dos colaboradores, dos apoiadores, dos leitores. Cria uma rede de amizades, né, que é o propósito do projeto. Criar amizades, resgatar bons valores. Minha expectativa é que continue, né, o projeto continue com as revistas, vídeos, né, outras ideias, quem sabe um jogo em algum momento, né, que Deus indicar para nós. E sempre com esse ar descontraído, tranquilo, bem saudosista, bem amigável. Sempre buscando agradar, né, trazer diversão, amizade e crescimento para o reino de Deus. Perfeito. E aí, Xará, fala pra mim o que você espera aí, quais são as suas expectativas pro projeto. Isso aí, eu concordo muito com o que o pastor Luiz disse, o Sandro também. Minha expectativa é que a gente possa manter as nossas publicações. A gente sabe que um trabalho voluntário é muito difícil, né? Mas é porque essas publicações são assim muito emocionantes, cativantes. Para mim foi assim, e eu sei que para o gamer que cresceu ali na década de 80, 90, 2000, né, também é. E também fazer a meninada nova poder ter um contato mais com a literatura, com a leitura, né?
através dos games também, muito, muito bom. E também, assim, mantendo as publicações, mas estando abertos, né, para outros meios que possam vir. Temos aí já o canal no YouTube e o Instagram bem ativos, então manter isso também, que são bons canais de comunicação. E de alguma forma, assim, para que esse projeto possa, por um lado, na igreja cristã, evangélica especialmente, poder quebrar um pouco, né, de muitos tabus que ainda existem, né, poder desmistificar um pouco uma visão negativa, né, que se tem com os videogames, esclarecendo, né, para pais, educadores, né, como o pastor Luiz levantou, para os jovens também, que às vezes, por não encontrar esse local, né, essa compreensão dentro da igreja, às vezes se afastam, se endurecem um pouco, né, se isolam um pouco. Então poder criar essa ponte, né, de volta e mostrar que os jogos podem ser uma bênção de Deus, podem serem usufruídos para a glória de Deus. Então que esse projeto ganhe mais espaço, né, ganhe mais visibilidade, tanto no meio da igreja, né, nas mídias aí da igreja brasileira, e também no meio dos games, sejam tanto cristãos, para poder ter esse entendimento, né, essa direção, resposta para as dúvidas, né, que possam vir, e tanto também nossos amigos, né, gamers que ainda não são cristãos, que possam ver a glória de Deus através também dos videogames, e através desse povo que conhece a Cristo, que teve a vida transformada por Cristo, continua jogando videogame e tem a forma de jogar também transformada, né? E tudo isso pode ser uma bênção para a nossa vida e para a glória de Deus. Então que esse projeto ainda possa continuar, seguir e abrir portas, né? Ter mais visibilidade para abençoar e para servir o reino de Deus. Excelente. Fala pra gente, João, o que você espera, quais são as suas expectativas para o nosso projeto? Então, Braga, eu espero que, assim como o Sames falou, a gente continue, né, nesse trabalho, nesse projeto da revista Muito Além dos Videogames, resgatando essas memórias que a gente tem do passado. Essa geração de gamers agora não tem muito essa coisa de revista, né? São muito ligados à tecnologia, do YouTube, TikTok, o Twitch, né? Que é aquele canal de transmissão de live. E a revista, ela traz uma coisa que marcou a vida de muita gente. Eu acho isso muito bacana, né? Traz boas lembranças para a nossa vida. E outro ponto também, eu estava me lembrando aqui de uma conversa que a gente estava tendo há pouco tempo lá no nosso grupo, a respeito de divulgação, né, no Instagram, que hoje em dia, né, realmente não está fácil, muita gente divulgando, às vezes o algoritmo ali não ajuda, até a minha página também perdeu bastante em número de interações nesses 2 últimos meses. Mas eu gosto de pensar que a gente está ali por um propósito maior, sabe? O nosso propósito ali é maior do que correr atrás de números somente. O nosso propósito é divino, é um projeto que nasceu no coração de Deus, eu tenho certeza. E no momento certo ele vai preparar o caminho para a gente continuar crescendo e poder alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que isso vai acontecer de uma forma ou de outra. A gente tem que continuar caminhando com fé em Deus. E vai dar certo. O projeto é uma bênção de Deus, como eu contei aqui no meu testemunho, o pastor Luiz também afirmou, né? O objetivo é esse, né? A gente está alcançando aí pessoas que têm um certo preconceito. Às vezes a pessoa é cristã e tem um certo preconceito com videogames, alcançar aquelas pessoas também que gostam de videogames e ainda não conhecem a Cristo. As minhas expectativas é que o projeto cresça
e alcance um âmbito nacional, visto que o pastor Luiz Miguel já tem ido a vários eventos, como Canal 3, dentre outros, e tem apresentado o projeto lá, e nós temos apoio de muitos canais, e agora, por último, a parceria com o VGDB, que é algo maravilhoso para nós, que tem levado o projeto adiante, e outras pessoas estão conhecendo o projeto, então isso me deixa muito feliz. Bem, é isso, com certeza. Eu acho que as expectativas todas muito coesas. A gente sempre confiar na graça de Deus, que Ele vai nos abençoar, vai nos dar a melhor direção. Não tenho certeza que a melhor coisa é a gente conseguir, de fato, falar de Jesus para uma comunidade que às vezes não tem esse viés. Então, nós somos luz aonde nós estamos, e é uma comunidade que carece, de fato, de ouvir coisas boas, de entender e compreender que o Evangelho salva, que o Evangelho cura, que o Evangelho liberta. E a minha fala sobre as expectativas do projeto vem também sobre uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora. O que você espera do nosso podcast? O que vocês acham que ele vai conseguir transmitir para as pessoas que nos ouvem? Esse é o projeto piloto, então eu penso que a minha expectativa é que a gente consiga entrar em outros formatos. Já fizemos uma resenha que, graças a Deus, tem dado certo. O podcast também é um outro formato, mais áudio para quem gosta de Spotify, para quem gosta de Deezer. A gente pode também colocar no YouTube, mas o foco é mais para essa galera que está treinando, que está trabalhando, aí quer ouvir alguma coisa, quer ouvir um bate-papo diferente, nesse viés. Pelo que eu sei, no segmento cristão gamer, eu acho que não tem nenhum projeto parecido, nenhum projeto similar. Até existe podcast gamers, mas no segmento cristão eu acho que não existe. Então, Pastor Luiz, o que você espera que o nosso podcast consiga transmitir para aqueles que nos ouvem? Então, eu estou bem feliz com este novo projeto, a nova etapa, e eu acredito que vai ser uma oportunidade para a gente alcançar outro tipo de público. Eu acredito que ali da revista a gente já tem um público fiel, um público fixo, e o canal, meu canal, que tem a participação de todos vocês, direto ou indiretamente, começa a se desenvolver. Já tem um público lá também, tem algumas pessoas que assistem sempre. Nas redes sociais, o Instagram especialmente, como o João falou, está diminuindo muito mesmo, mas ainda tem relevância, ainda tem pessoas ali. E agora com o podcast vamos alcançar outros que gostam de ouvir, que tem esse costume. E além da gente falar de games e alcançar esse público, a gente vai trazer algo novo, essa cosmovisão, e vamos poder falar do Evangelho. Acho que vai ser legal a gente conversar sobre nossos jogos favoritos, compartilhar nossas histórias, as nossas experiências, a nossa visão sobre algum jogo ou franquia, ou estilo. Então acho que vai ser muito legal, vai ser uma oportunidade para a gente desenvolver mais a nossa amizade, ter mais tempo juntos, mesmo que só aqui no bate-papo, e levar algo legal para o pessoal também, e expandir o nosso trabalho, né? Não ficar só ali na revista, trazer para outras pessoas também que possam acompanhar. E claro, conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus Cristo também. Estou feliz que tem vocês que entendem disso, que gostam, vão poder nos ajudar, eu louvo a Deus por isso. Obrigado mesmo. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Fala você, Samis. O que você acha? O que você espera que o nosso podcast consiga transmitir para aqueles que nos ouvem? Mas eu sou até suspeito para falar, né? Eu sempre proclamei que todo espaço deve ser ocupado. E o podcast, né, já se firmou como um tipo de mídia, né? Uma variação, caiu no gosto popular. E é um prazer, né, chegarmos a esse tipo de formato, né, trazer o nosso conteúdo. Como eu falei, nosso projeto é baseado na amizade
o saudosismo, aquela coisa mais aconchegante, digamos assim. E o podcast traz isso para a pessoa, né? Traz ali o autor, o escritor, com a própria voz, né? Coisa mais humana, digamos assim. E creio que vai ser um espaço com muita troca de informação, né? Muito debate, muito tempo para falar sobre jogos, como o irmão falou, teologia, né? Cosmovisão, cultura nerd, popular, enfim, são altas as expectativas do nosso podcast. Perfeito, é isso aí mesmo. E o meu xará Júnior, quais aí são suas expectativas para o projeto podcast? Pois é, Braga, eu fiquei muito animado desde quando, né, você trouxe a ideia. Participar da resenha, né, já foi muito emocionante para mim, achei uma oportunidade muito boa e a gente tende a continuar, né? E assim, eu tenho muito o lance da nostalgia da revista, que é maravilhoso, eu amo de paixão, mas a gente tem que realmente estar antenado, né, algumas tendências de mídia aí que estejam sendo muito oportunas, né? Claro, dentro daquilo que a gente crê e defende. E eu vejo que o podcast realmente é um formato que tem se consolidado, né? Foi um boom assim que cativou muita gente. E assim como a revista é muito emocionante, cativante, eu acho que o podcast também tende a ser, porque é aquele lance do bate-papo, né, da conversa. Todo mundo gosta de conversar, de bater papo, de trocar ideias. E principalmente sobre games, né? Uma coisa que eu tenho muita lembrança da infância quando a gente jogava muito em casa ali, mas a gente gostava de conversar sobre games com os coleguinhas ali da escola, coleguinhas da rua, né, e tal. A gente gostava muito de bater esse papo e eu creio que também vai ser muito emocionante, né, esse formato e com certeza muito oportuno, como os irmãos já sacaram aí, né, pra gente poder então trazendo essa galera para junto da gente através desse novo formato, uma proximidade, né, através de conversas, né, as pessoas possam identificar nas conversas sobre games e ali a gente possa falar mais, possa esclarecer mais, possa compartilhar a palavra de Deus e de tudo isso que nós temos aprendido sobre a cosmovisão cristã, como os irmãos já destacaram, e poder em mais um meio, né, poder estar abençoando outras pessoas também. É isso. Fala pra mim, João, o que você espera que o nosso podcast consiga transmitir para aqueles que nos ouvem? Então, Braga, eu tô aqui fazendo uma breve análise aqui dessa minha caminhada aí com o projeto Muito Além dos Videogames, né? Como eu falei, eu conheci o projeto no Instagram, depois conheci o canal do YouTube, Facebook. Quando eu entrei para a equipe, eu passei a conhecer o blog, eu não conhecia. Hoje a gente tem a resenha do Júnior, nesse quadro aí maravilhoso também, que vocês estão à frente, muito bom. As gameplays que estão sendo gravadas agora. E agora a gente entra aí com esse podcast. É mais um formato, achei interessante que a frase do Sames, ocupar espaço, né? Muito propício, né, para esse momento. É mais uma forma da gente tá alcançando as pessoas, a gente está levando esse bate-papo que a gente tem tido, né, não só na resenha, agora também, para poder expandir. Para mim já é um sinal de crescimento do projeto, né? A gente está tendo público para ocupar tantos meios de comunicação, já é um sinal de que o projeto está crescendo. Aí eu estou com a expectativa boa de que continue crescendo, né, em todas as redes que a gente está presente, né, Instagram, Facebook, YouTube, e agora com esse podcast vai ser muito bom, tenho certeza. O que eu espero que o nosso podcast consiga transmitir para quem nos ouve? Primeiramente, que o cristão não é essa pessoa
preconceituosa e cheia de dogmas, como muitas vezes as pessoas aí fora acham que não pode isso, não pode aquilo. A gente simplesmente só não faz aquilo que a gente acha errado dentro dos padrões bíblicos. Não beber bebida alcoólica, não estar em lugares mal afamados, lugares que até a gente mesmo vai se sentir mal, e a gente a vida conforme o que está escrito na palavra de Deus, aquilo que nós acreditamos a Bíblia Sagrada. Mas um bom jogo, né? Diferente da época dos nossos pais e dos mais antigos, que eram cristãos mais conservadores, a gente consegue enxergar que até mesmo nos jogos Deus pode se agradar, porque você pode jogar com seu filho, com seu amigo e passar lindas e grandes lições, e que também todos nós precisamos de momentos de lazer, momentos saudáveis. Claro, até no mesmo em meio aos games a gente tem que selecionar o que é bom e o que é ruim, né? Então, se a pessoa tirar ali 1 hora, 2 horas, uma sexta-feira, um sábado para jogar um Mario, um Sonic, um jogo mais leve, mais tranquilo ali para relaxar, não existe mal nenhum. Eu espero que o podcast possa alcançar muitas pessoas, né? E as pessoas possam entender que o nosso projeto ele vai muito além dos videogames, porque a gente quer passar essa cosmovisão cristã, que falando sobre games a gente consegue chegar até o assunto principal, que é Jesus Cristo. E uma das coisas que Jesus quer que nós tenhamos uma vida feliz, uma vida agradável, porque o fardo pesado ele já levou e deixou conosco o fardo leve para nós carregarmos. Então é isso, pessoal. Eu acho que a minha expectativa para o podcast também é que consiga de fato cumprir o seu papel, e eu concordo 100% com o Samis. Acho que todas as mídias devem ser ocupadas, porque o mundo ocupa, então a gente tem que fazer a nossa parte também, ser o contra a cultura, ocupar as nossas partes, fazer o que a gente tem que fazer, pregar o evangelho e também falar um pouco também daquilo que a gente gosta, né, de forma leve, de forma saudável. Eu acho que isso também faz parte do evangelho. Então, muito bom ouvir as histórias de cada um de vocês. Tenho certeza que vai ser gratificante também para o público que ouvir. Então a gente conversa bastante nos grupos, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de ouvir as histórias da boca de quem conta, né, de como foi que aconteceu e etc. E pra gente finalizar, na ordem que a gente já tá utilizando, quero que cada um dê aí um boa noite, um bom dia, uma boa tarde para finalizar o nosso podcast. E depois, quem sabe, a gente fazer o primeiro episódio, porque esse é o piloto. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Foi uma bênção ter esse tempo conversando aqui com vocês, ouvindo os testemunhos, conhecendo mais, fortalecendo a nossa amizade, a nossa fé e o nosso propósito em comum. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês e pela nossa equipe, pelo trabalho que temos feito com a graça de Deus. Foi muito legal este primeiro episódio piloto, e eu desejo assim que as bênçãos do Senhor para cada um de vocês, para as suas famílias, continuem firmes aí servindo ao Senhor, e vamos juntos fazendo o nosso trabalho com os games, a nostalgia e o evangelho, esse trabalho que vai muito além dos videogames. Forte abraço para todos, Deus abençoe a todos que nos ouvem também. Qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Deixo minha saudação a todos vocês, né, os irmãos que participaram. Pela oportunidade também eu agradeço por poder participar desse programa. Também agradeço àqueles que pararam para nos ouvir, né, dar atenção um pouco do seu tempo, para ouvir sobre nossas memórias, nossas histórias, nossa mensagem. Que esse seja o primeiro de muitos e muitos episódios, possamos contribuir, né, para o crescimento do cenário retro gamer, contribuir para sedimentar nessa esse nicho, digamos assim, do retro gamer cristão, né, que é
nossa população avança a se tornar, em alguns anos, majoritariamente evangélica, cristã evangélica. E sabemos do mandato cultural, né, de ocuparmos a cultura, fazermos cultura, como filhos de Deus, a imagem de Deus. E essa é uma forma de estarmos no nosso papel, né, de forma colaborativa, voluntária, amigável. E é isso. Uma boa oportunidade, agradeço a todos. Continuem conosco. Pessoal, fiquei muito feliz com esse encontro que conseguimos marcar essa noite, de podermos bater esse papo aqui. Agradeço de coração, né? Agradeço muito por poder fazer parte dessa equipe, por poder contribuir com esse trabalho. Estou muito animado, né, como disse, com esse podcast. Agradeço muito aos ouvintes que estiveram aí acompanhando esse episódio piloto. E peço que vocês possam continuar com a gente. Continuem com a gente lá nas mídias sociais, nas nossas revistas, na resenha, nas gameplays, no canal no YouTube, no podcast, para que a gente possa estar compartilhando mais sobre games, sobre o reino de Deus e podendo ser luz, né, neste mundo, ocupando o nosso lugar na cultura, mas no sentido de levar a beleza de Cristo que está na sua criação. E eu acredito que os videogames são fruto desse chamado que Deus nos deu para desenvolver a criação, né? Que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Então fica aqui minha gratidão, um grande abraço para todos da equipe, para todos os nossos ouvintes que nos acompanham e que Deus abençoe cada um de vocês. Uma satisfação muito grande estar participando aqui desse bate-papo. Mais um bate-papo agora em formato de podcast, esse projeto piloto. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa equipe, pelas amizades que foram feitas aqui, pela vida de cada um dos irmãos. Agradeço também cada um dos ouvintes que ficaram até o final. Continue aí com a gente, tá vindo muita coisa boa aí. Esse aqui é só o começo, Deus permitindo, vão vir outros episódios. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, cada um dos ouvintes aí também. Era isso, um abraço a todos, Deus abençoe e muito obrigado. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer a todos pela audiência. Muito obrigado por vocês que participaram, todo mundo da equipe. É uma honra, é um prazer fazer parte dessa equipe. Oro para que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus continue abençoando o nosso projeto. Não esqueça de deixar o seu like se você estiver assistindo pelo YouTube. Vamos também tentar colocar em todas as plataformas de áudio, seja qual for que você use. A gente vai estudar o melhor método para você poder ouvir, seja Deezer, seja Spotify e outras plataformas. No mais, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado e tchau. Você acabou de ouvir podcast Muito Além dos Videogames.